Quanto tempo uma construção precisa para se tornar uma maravilha do mundo? Bem, essa é uma pergunta difícil de responder, já que se a gente for se basear nas maravilhas do mundo moderno, temos construções como a Grande Muralha da China com mais de 2000 anos de existência, enquanto o Cristo Redentor, que é a mais jovem de todas, possui atualmente 93 anos de idade. Porém, existe uma construção que se tornou uma maravilha do mundo mais rápido do que o Cristo Redentor. E claro que aqui estamos falando do Colosso de Rhodes, que teve muito pouco tempo para conseguir conquistar esse título, já que a sua trágica história, marcada por mitos e tragédias, foi extremamente curta, tendo sobrevivido por apenas 5 décadas entre nós. Mas toda essa história você só vai ver depois dessa vinheta. Roda aí. Apesar de se tratar de uma maravilha do mundo, temos que lembrar o motivo de grandes construções desse período existirem: demonstrações de poder e, claro, guerras. E com o Colosso de Rhodes não foi diferente, já que ela foi desenvolvida por um ilustre escultor grego chamado Carés Delindus, depois que a população da cidade de Rhodes conseguiu impedir uma invasão que foi liderada pelo macedônio Demétrios Poliorcetes, no ano de 305 a.C. Porém, diferente do também macedônio Alexandre o Grande, Demétrios não conseguiu conquistar tudo o que pretendia, o que podemos notar claramente nessa história, com o seu fracasso que ficou conhecido como o Cerco de Rhodes. Com isso, depois da vitória sobre aquele que já foi um dia um dos exércitos mais temidos do mundo, os habitantes de Rhodes acharam que seria uma boa ideia construir um monumento, em honra ao padroeiro da ilha e deus grego do sol, Hélios. Com isso, eles contratam os serviços de Carés e sua equipe para realizarem essa tarefa. Com isso, o escultor inicia esse trabalho por volta do ano de 292 a.C., e seu time levou mais ou menos 12 anos para concluir esse projeto. E um fato curioso é que dizem que ele não chegou a ver o resultado final da estátua, já que as histórias dizem que o mesmo acabou tirando a sua vida após algum tempo construindo essa maravilha do mundo antigo. E curiosamente, todas as teorias sobre o seu fim envolvem diretamente a construção da estátua. A primeira delas nos conta que ele calculou errado o valor da estátua, já que teoricamente ele só havia feito esculturas de até 16 metros de altura, e como essa tinha 32 metros, ele só dobrou o valor na hora do orçamento. Porém, se você entende o mínimo de matemática e de estruturas, sabe que essa conta não é tão simples assim. Com isso, por conta do medo de futuras dívidas, ele acabou tirando a sua vida. Já a segunda teoria nos fala que alguém criticou alguns detalhes da sua obra, e por ele ser extremamente neurótico com seus trabalhos, ele acabou entrando em depressão e... enfim, né? Já a terceira e mais plausível conta que ele entrou em parafuso pensando na estrutura do monumento, com medo de que ela não suportaria e desmoronaria com muita facilidade. E como ele seria um motivo de piada entre os grandes artesãos da época, ele acabou não resistindo à pressão. Agora que já entendemos as motivações que levaram o povo de Rhodes a construir o Colosso, vamos descomplicar um pouco mais a arquitetura dessa construção. E, para começar, precisamos responder uma questão que ficou em aberto: como a cidade conseguiu construir a estátua? A história nos conta que os habitantes da cidade venderam o metal que sobrou da batalha contra os macedônios, para assim poder financiar a construção do Colosso. Além de, claro, Carés e seus ajudantes utilizarem o ferro e o bronze que sobrou para assim poderem forjar a camada externa da estátua. Ela que foi construída sobre uma base de mármore de 3 metros de altura, sendo que as primeiras partes da estátua que foram fixadas foram, obviamente, os pés. Porém, à medida com que a estrutura foi aumentando seu tamanho, eles acabaram optando por construir colunas de pedra, essas que envolviam as vigas de ferro das pernas, sendo que cada um desses pilares de pedra tinha cerca de 1,5 metro de diâmetro. E como o escultor queria evitar que o Colosso perdesse o equilíbrio e acabasse tombando, ele optou por adicionar mais peso na parte de baixo da estátua.
Com isso, acredita-se que foram utilizados cerca de 8 toneladas de ferro para as vigas da construção. E um fato curioso é que para construir essa estátua de 32 metros de altura, eles precisaram construir uma espécie de montanha artificial com madeira e terra ao redor da estátua. Com isso, foram utilizadas cerca de 13 toneladas de bronze. E eu tô imaginando o tanto de gente que tinha nessa guerra para ter essa quantidade de bronze. Mas enfim. O ponto é que para revestir o monumento, cada placa de bronze precisava ser cuidadosamente fundida e martelada no formato certo. Com isso, elas eram levadas até a posição correta na estátua e finalizadas no local. E guarde essa informação sobre a parte da montanha de terra, que já já a gente vai voltar para ela. Já que antes precisamos falar um pouco mais sobre a pose que a estátua ficava. Mas infelizmente não temos algo que de fato comprove como a estátua ficava, a não ser ilustrações dela desse período, que descrevem o Colosso segurando um manto com a mão esquerda, usando uma coroa e que o mesmo tinha a mão direita sobre os seus olhos, representando assim a direção dos seus raios de luz. Ok, agora já podemos voltar para a questão da montanha de terra. E como é de se imaginar, como foram sendo adicionadas mais e mais camadas de terra, chegaria um momento em que essa estátua estaria praticamente toda encoberta. Bem, foi quase isso que aconteceu, já que escrituras da época contam que ao final da construção apenas a cabeça da estátua podia ser vista. Com isso, após a conclusão dela, a terra teve que ser toda removida e o bronze ser limpo e polido pelos operários. Infelizmente, todo esse trabalho e empenho dos construtores não serviu de muita coisa, já que no ano de 226 a.C., pouco mais de 5 décadas após a construção dele, um terremoto acabou atingindo a ilha, o que fez com que a estátua sofresse sérios danos nos joelhos. Essa cena é bem comum. Fazendo com que eles não resistissem ao peso da escultura e desmoronando todo o restante dela. Porém, após passar o susto inicial de ter a principal construção da sua cidade desmoronando, os moradores locais cogitaram a possibilidade de reerguer o Colosso. No entanto, o oráculo de Delfos foi consultado sobre essa questão, e o mesmo acabou desencorajando a reconstrução da obra. Segundo a lenda, o oráculo teria dito que a destruição do monumento ocorreu porque o povo de Rhodes acabou ofendendo o deus grego Hélios. Portanto, era melhor deixar o deus grego quieto. Tá, mas se a estátua caiu e não foi reconstruída, a gente ainda pode ver as ruínas dela, certo? Bem, na verdade não. Já que o que dizem é que no final do século VII, um califa da região chamado Muiwa, Muawiwa, enfim, esse nome aí que está aparecendo na tela, invadiu e tomou a ilha para si. E como ele não via muita utilidade para o que havia sobrado da imensa estátua, o mesmo mandou derreter a camada de metal e depois vendeu tudo a um mercador judeu, que precisou simplesmente de 900 camelos para poder levar tudo aquilo embora. E caso você esteja se perguntando como uma estátua que teve apenas 55 anos de vida pode ter deixado a sua história marcada até os dias de hoje, agradeça a duas figuras históricas que ajudaram a tornar isso possível, sendo elas Plínio o Velho e Teofanes, o Confessor. E por fim, antes de finalizar o vídeo, vamos para uma última curiosidade rápida. Você também ajudou a destruir o Colosso de Rhodes. Bem, quase isso. Na verdade, o Colosso de Rhodes voltou a ser conhecido pelos jovens por ter aparecido no jogo God of War 2, onde ele enfrenta o Kratos em uma determinada parte do jogo. Ou seja, a destruição dessa antiga maravilha do mundo também foi culpa sua. Ou do Kratos, não sei. Mas pelo menos ainda nos restou uma maravilha do mundo antigo de pé. Mas caso você não queira ver mais construções antigas, mas você também gosta de ver estruturas de metal, ainda tem a opção de ver a Torre Eiffel. Mas, seja lá qual for a sua preferência, que cada projeto seu seja uma obra-prima. Tchau!